Olá, queridos leitores! Hoje eu venho aqui para apresentar e indicar a leitura de um livro muito especial. Ele se chama Lude na Revolta da Vacina, uma Odisseia no Rio Antigo. Ele foi escrito por Luciana Sandrone, ilustrado por Humberto Guimarães e publicado pela editora Salamandra. Então, depois desta quarentena necessária, busquem a leitura integral do livro em livrarias, em bibliotecas públicas, em sebos e, claro, nas nossas salas de leitura. Esta narrativa conta a história de uma família apaixonada pelo Rio de Janeiro. É a família Manso, composta pelo seu Marcos, que é professor de história, casado com Dona Sandra, uma jornalista, e eles têm uma ajuda preciosa, da Marga, que cuida das tarefas domésticas e das crianças. Quem são as crianças? Rafa, Chico e Lude. Lude é a protagonista desta história e merece um capítulo à parte. Ela é uma menina curiosa, interessada, faladeira, pergunta tudo. Parece a Emília, aquela de Monteiro Lobato. Então, eu vou ler um trechinho, que é quando essa família viaja no tempo. Eles vão para o Rio do século passado. Ouçam só. Mas o que Dona Sandra queria mesmo era se imaginar no Rio do passado. Olha, no Arco do Teles, a gente tem que fingir que não está ouvindo o barulho do trânsito, das buzinas, mas sim das carruagens, dos tílbures, dos passos das pessoas que andavam sem pressa, com a calma do começo do século. É só sentir a vibração dessas pedras, desse visual, e parece que a gente viaja no tempo. Marga, mais calma, foi entrando na brincadeira. Eles começaram a girar e girar, e rodar e rodar. Todos começaram a se imaginar no Rio Antigo. Dona Sandra gritou entusiasmada. Rio Antigo, lá vamos nós. Vamos para o começo do século, quando o Rio era mais Rio. Depois do grito de Dona Sandra, uma ventania muito forte soprou do nada, arrastando toda a família para o outro lado do arco. Imaginem uma família do futuro viajar para o Rio Antigo. Todos olhavam para eles com uma cara muito estranha. Eles eram muito diferentes, a maneira de andar, de se vestir, de falar. Tanto é que as pessoas daquele período estavam achando que eles eram artistas, que eles estavam ali na cidade para encenar uma peça de teatro. Imaginem só. Mas a família acabou curtindo aquele momento e procurou conhecer os espaços. Só que eles não sabiam em que período exatamente eles tinham chegado. E aí seu Marcos, muito sabiamente, explicou para todos. Mas por que, Marcos? Em que ano nós viemos parar? Em 1904. Um ano cheio de confusões, reformas, revoltas e epidemias. É o ano da vacina obrigatória. Oswaldo Cruz obrigou todo mundo a se vacinar e a população se revoltou. A cidade virou uma praça de guerra. Também é a época do bota abaixo. O prefeito do Rio, Pereira Passos, está demolindo a cidade de sobrados acanhados, tipicamente portuguesa, para erguer uma cidade moderna, com avenidas largas como as de Paris. Ele quer sanear a cidade, que é insalubre, imunda, cheia de doenças. Mas os adultos tinham medo de tomar vacina? Essa é boa. Não era só medo, filha. Eles achavam que o governo não podia obrigar, não podia impor uma ordem dessas à população. Mas as brigadas sanitaristas invadiam as casas com policiais e vacinavam à força. Deviam descer o sarrafo. Na verdade, o povo também estava revoltado com a miséria, a fome. As condições de vida eram péssimas. Os cortiços e as favelas eram sempre mal vistos pelo governo. Muitos cortiços foram demolidos e as pessoas ficavam sem ter onde morar e acabavam indo para os morros.
Bem, depois dessa explicação, em que todos se deram conta em que período foram parar, resolveram visitar a cidade e conhecer os espaços. Passaram pela Rua do Ouvidor, viram as obras da Avenida Central, que é hoje atual Rio Branco, e a fome bateu. Eles vão parar na tradicional e conhecida Confeitaria Colombo, que até hoje atende a milhares de turistas e cariocas. Enquanto lanchavam, começaram a ouvir muitos barulhos, gritaria e até as janelas da Confeitaria Colombo receberam pedradas. Imaginem só. E aí, seu Marcos explicou, é a revolta da vacina. Bem, nessa confusão toda, as crianças aproveitaram para fugir. Eles queriam conhecer outras partes da cidade. Inventaram de conhecer a praia. E pegaram um bonde. Marga, quando viu, foi atrás para cuidar daqueles pestinhas. E muitas aventuras viveram. Imaginem só, naquela confusão e eles indo para a praia. Eles encontram o Dr. Oswaldo Cruz e tem uma conversa com eles, que eu faço questão de ler para vocês agora. Somos do século XXI, disse Chico, orgulhoso. O sanitarista ficou todo alvoroçado, querendo saber do futuro da saúde pública no país. Vocês são do futuro, que maravilha! E como estão as coisas por lá? Deve ser um paraíso, todos com saúde, sem pestes, sem viroses, sem doenças, sem essa miséria que assola o país. Todos com casas decentes, com água e esgoto. Os 4 viajantes do tempo se entreolharam sem jeito. Bom, na verdade, Dr. Cruz, nós ainda não chegamos no século XXI mesmo, não sabe? Somos do finalzinho deste século. Pouca coisa mudou. Aliás, quase tudo continua igualzinho, falou Chico, tentando disfarçar. Ora, mas no final do século não é possível que alguém fique doente. Pelo menos deve existir vacina e remédio para todas as pestes, não é? Rafa tentou explicar a situação. Bom, no futuro, todos têm que ser vacinados desde o primeiro mês de vida. O governo faz a maior campanha para todos se vacinarem. Já tem esgoto e água encanada em quase toda a cidade. Mas ainda existem muitas doenças e epidemias, como a dengue, o cólera, a meningite, a febre amarela. Quase 100 anos se passaram e tem gente ainda que tem febre amarela. Pessoas que não têm água encanada. Mas que atraso! Bem, enquanto essa conversa se prolongava, Dona Sandra, ainda na Confeitaria Colombo, encontrou com Carolina, a esposa do grande, maior escritor da nossa literatura brasileira, Machado de Assis. E eles conversaram. Dona Sandra ficou encantada com o casal. Também no meio disso tudo, seu Marcos encontra o prefeito, Pereira Passos, e eles conversam, obviamente, sobre todas as mudanças urbanísticas que a cidade sofria naquele momento. E nesta conversa com seu Marcos, Pereira Passos disse que tinha a intenção de demolir o Arco do Teles. Nossa, como eles poderiam voltar para casa com um arco demolido? Então, seu Marcos correu em direção a Dona Sandra, eles se despediram de Machado de Assis e Dona Carolina e foram atrás de Marga e as crianças. Quando eles se encontraram, não tiveram tempo de falar mais nada. Eles precisavam voltar. E saíram correndo, já com a polícia e Pereira Passos atrás deles, sem antes Lude contar uma outra grande aventura. Imaginem que nessa confusão toda, Lude, seus irmãos e Marga participaram de um protesto contra a demolição de um cortiço. E aí a polícia começou a persegui-los. Eles conseguiram chegar ao Arco do Teles para poder vir embora para casa. E eles começaram a girar desde a Travessa do Comércio, exatamente como fizeram no começo da aventura, imitando os 2 cientistas da série americana. Dona Sandra liderava a viagem.
Adeus, Rio de 1904. Adeus, Rio do Bota Abaixo. Adeus, Rio da Revolta da Vacina. Agora nós vamos para o final do século. Rio do nosso tempo, lá vamos nós. Depois do grito de Dona Sandra, uma ventania muito forte soprou do nada, arrastando a família Manso para o outro lado do arco. Bem, ufa, eles voltaram para casa. Mas vocês pensam que a aventura acabou aqui? Não. Porque Pereira Passos também veio para o nosso tempo. Acabou viajando no tempo e ficou deslumbrado quando viu todas as obras, as modificações da nossa cidade. Foi o maior alvoroço. Agora, eram as pessoas do nosso tempo que estranhavam um homem de cartola, com fraque, com uma roupa tão estranha. Dona Sandra o convenceu a voltar para casa. Dona Sandra explicou ao prefeito como tinha que fazer para voltar para 1904. Depois das despedidas, ele se colocou estrategicamente no meio do arco do Teles e começou a girar e gritar: Adeus, futuro, Rio Antigo, aqui vou eu. Uma ventania muito forte levou o prefeito, que foi rodando e girando até desaparecer da vista da família Manso. Ufa! Agora chega de confusão. Vamos para casa, turma. Ah, não, mãe, eu tô morrendo de fome. Pai, vocês prometeram um lanche na Colombo. Aquele do início do século só serviu para abrir o apetite. Dona Sandra, promessa é dívida. Tá bom, vocês venceram. Aos vencedores, a Colombo. Oba! As crianças e Marga foram fazendo a maior algazarra como se estivessem começando o passeio naquele momento. Rafa, Chico e Lude só pensavam nos sanduíches e sorvetes maravilhosos que iam devorar. Dona Sandra e seu Marcos estavam mesmo cansados da aventura, mas ao mesmo tempo sentiam que ia ser bom entrar na Colombo e ver que ali eles poderiam continuar a curtir com os filhos mais uma incrível e emocionante viagem no tempo. E assim a nossa história finaliza e eu tenho uma surpresa para vocês. Olha só quem vai dar um alô. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Luciana Sandrone e eu sou autora do Lude na Revolta da Vacina. E eu adorei ouvir, ver a Jane lendo, porque me fez lembrar do livro que eu escrevi, que eu lancei em 94, então já faz um tempo, e eu adorei ter escrito. E aconteceu uma coisa bacana nesse livro, foi que eu fui passear no centro, né? Eu fui para a Rua do Ouvidor para ter as ideias do livro, né? Claro que eu pesquisei, mas eu também fui passear na Rua do Ouvidor, na Confeitaria Colombo, no Arco do Teles, né? Foi tudo assim muito bacana desse livro, ter essa experiência de andar pelas ruas. Mas hoje a gente não pode sair, a gente está nessa situação da pandemia, tá todo mundo em casa, então vamos ficar em casa. O que eu proponho para vocês é pensar o que a Lud faria, o que a família Manso faria nessa situação da pandemia. Eles que não param quietos, eles que viajam o tempo todo. Será que a Lud iria buscar o Oswaldo Cruz? Será que a Lud iria para o futuro buscar a vacina para os dias de hoje? Enfim, tem muitas alternativas. Eu queria saber como é que vocês vão resolver isso. Mas sem a Lud não pode sair de casa. Será que seria pela internet, pelo computador? Beijo grande, tchau!